Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro e hoje estarei falando para vocês a diferença entre a metafísica e o misticismo nas escolas de mistério. Eu resolvi falar sobre isso porque eu vejo que existe uma confusão enorme em entender a diferença de poderes mentais, mentalismo com poderes espirituais e a própria espiritualidade. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo irá mudar a sua compreensão sobre esse assunto. Então, começando o vídeo, para explicar qual a diferença entre o metafísico e o místico dentro das escolas de mistério, existiam vários níveis que os alunos poderiam atingir. Primeiramente, existia uma grande dificuldade para qualquer pessoa adentrar dessas escolas de mistério, certo? Tinha que ser aceito pelo mestre dessas escolas e a pessoa tinha que ter um verdadeiro comprometimento com o que havia de ser ensinado lá. Então, basicamente, tanto nas escolas de mistério quanto nas escolas de yogis da Índia, né, que existiam vários níveis, dentro das escolas de mistério, o nível mental era basicamente um nível intermediário. Então, a pessoa se tornava um metafísico não num nível totalmente avançado, mas era um nível intermediário, tá? E nesse nível intermediário era onde as pessoas tinham acesso ao reino psíquico, ao reino mental e controles da mente. Então, basicamente, é onde as pessoas adquiriam poderes, tá? E o reino místico, aonde você se tornava um místico ou um yogi, você atingia níveis de consciência muito mais profundo do que esses que acessavam o poder da mente, tá? E vocês vão entender o porquê disso. No misticismo, as pessoas se tornavam um com Deus ou se tornavam iluminadas, enquanto o metafísico paravam nessa escala. Então, todos os iniciados, maneira, né, que os alunos eram chamados na escola de mistério, basicamente todo mundo que entrava nessas escolas, né, eram iniciados por algum mestre ou pela própria consciência. Então, essa seria a primeira diferença entre metafísica e o misticismo. Então, metafísica seria um certo nível que uma pessoa poderia atingir dentro das escolas de mistério. E o misticismo seria um nível maior, um nível superior. Seria onde o aluno ou o iniciado se tornaria um com a fonte, um com Deus. Teria um satori, um samadhi. Receberia o Espírito Santo. Não interessa o nome. Mas aqui, neste nível, ele estava conectado com tudo que existe e também conectado com o seu propósito espiritual. Existe uma diferença também entre objetivos, né? O objetivo final do misticismo é a união com Deus ou a união com tudo que existe. Então, o místico, ele vai sabendo aonde ele quer chegar. E ele quer basicamente ter o reconhecimento, acho que essa é a palavra, não a busca, porque não tem como buscar algo que está aqui e agora. Então é o reconhecimento dessa consciência em tudo que existe. É a unificação, é a busca do seu propósito espiritual. Pois eu tenho certeza que nós todos nessa terra temos um propósito espiritual. E a busca e o encontro desse propósito é o destino de todos nós. Já, né, o objetivo do metafísico é adquirir
poderes psíquicos, mentais, hipnóticos, basicamente para usar para o bem ou para o mal. Lembrando que a metafísica, que os poderes psíquicos e espirituais podem ser usados tanto para o bem, tanto para o lado branco, quanto para o lado negro, esotericamente falando, né? Então nós podemos ter pessoas que são curadores, que usam seus poderes mentais para curar as pessoas, para ajudar as pessoas a conquistar objetivos, Existem diversas maneiras de utilizar essas energias, né? E existem pessoas também que utilizam os poderes mentais e psíquicos para o mal. Ou seja, utiliza o poder para fazer feitiçaria, bruxaria e todo tipo de coisa negativa para destruir ou matar ou eliminar alguma pessoa. Mas uma coisa interessante nessas escolas de mistério eram que todas as pessoas que entravam, né, e que se comprometiam com o estudo da filosofia da escola, a primeira coisa que eles tinham que fazer era um voto, uma promessa, tá? De que eles não usariam os poderes psíquicos, os poderes mentais e hipnóticos nem para o bem e nem para o mal. Olha que interessante. O porquê disso? É que os mestres sérios, eles sabiam se as pessoas começassem a utilizar desses poderes mentais tanto para feitiçaria quanto para cura, ele iria estagnar e desviar do caminho e do objetivo final dessas escolas de mistério, que era a conexão com o eu maior ou conexão com a fonte divina, com o eu crístico ou o eu búdico, não interessa. O ponto maior era a conexão com o divino. E a partir do momento que a pessoa começasse a praticar curas ou feitiçaria, elas eram basicamente que afastado das escolas de mistério. Eu fui iniciado numa filosofia indiana, da qual eu fiz uma promessa que eu não poderia usar poderes psíquicos ou mentais nem para o bem e nem para o mal, pois isso atrapalharia o objetivo final. Mas na época, quando eu fui iniciado, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? E sim, eu fiz utilização de poderes mentais várias vezes, paguei o preço, entendeu? E estou aqui para dizer que tudo na vida é aprendizado. E tudo tem um preço, né? Que não existe almoço grátis, tá? Então, tantas pessoas que praticam ou usam os poderes metafísicos, tanto para o bem quanto para o mal, irão colher os frutos, tá? Então, tudo que nós semeamos, nós iremos plantar. E não necessariamente que eu estou usando, por exemplo, curas espirituais para as pessoas que eu vou colher o melhor, tá? Eu já vi vários mestres falando, por exemplo, que quando uma pessoa aplica um reiki em outra pessoa, basicamente ela absorve o karma daquela outra pessoa. E eu acho que tem coisas que é desnecessária. Por que não, basicamente, eu também sou formado em reiki nível 2, apesar de não utilizar. Basicamente, por que nós não ajudamos as pessoas a expandirem a própria consciência, né? Em vez de darem uma cura ou de darem um tratamento. Tem um mestre, um curador espiritual que foi curador por vários anos, que dizia que quando a gente cura uma pessoa, a gente só está prolongando a vida dela. Mas por que prolongar a vida de algo que é infinito? Se a nossa vida é infinita, por que nós devemos prolongá-la? Por que não utilizar esse tempo que nós temos no aqui e no agora para expandir cada vez mais algo que é infinito, que é a nossa própria consciência, para entrar em união com o todo ou com a fonte? E eu deixo aqui essa reflexão para vocês. Outra coisa importante aqui, né, dessas escolas de mistério, é que eles deveriam ter um comprometimento total de corpo e de alma, de sangue, de vida,
tá? Teriam que perder a sua vida para seguir o mestre, né, na palavra de Jesus, né? Percam a sua vida e ganham a vida eterna. O que isso quer dizer? Basicamente o que eu vou falar que acontecia nas escolas de mistério. A pessoa tinha que se dedicar de corpo e alma a um estudo, a uma filosofia única. Por exemplo, os budistas, eles não podem estudar outros escritos dentro dos mosteiros, né? As pessoas que estavam dentro das escolas de mistério do Egito não podiam ver outros ensinamentos. Por quê? Porque isso atrapalhava na evolução do iniciado. Já vi vários mestres espirituais falando que nós não devemos cavalgar 2 cavalos ao mesmo tempo, porque mesmo assim, porque a gente não ia conseguir, né? E o mesmo é para os ensinos místicos. Não tem como. Por quê? Mesmo que todos os ensinamentos levem a um único objetivo, as diferentes escolas de mistério levem para um único objetivo, o problema é que existem didáticas e formas de ensinamentos que divergem de um professor para um outro, ou de uma escola para outra escola, tá? Então, um professor pode ensinar um caminho e o outro ensinar outro caminho diferente que leva ao mesmo ponto. Mas existe um porém. Se eu pegar um caminho de um professor, uma filosofia, tá, com uma didática própria, e haver conflitos com a didática de outro professor, aquilo vai virar um conflito para o iniciado, sabe? Que não saberia o que ele iria seguir, e aí ele ia perder o foco. Isso acontece muito com pessoas que meditam, e já aconteceu comigo. Elas aprendem uma técnica e aprendem outra técnica, e cada dia ela faz uma técnica, e dessa maneira ela não tem sucesso na prática. O próprio Osho, ele dizia, quando você aprender uma técnica de meditação, fique no mínimo 6 meses praticando essa técnica. Se você vê que ela não funciona para você, você muda de técnica. Mas isso não era só problema nas escolas de mistério, né? Que os alunos ficavam pulando aqui de galho em galho, né? Isso é o problema de todos nós hoje, tá? Nós queremos absorver o máximo de conhecimento possível, né? Pulando de técnica em técnica, não temos paciência, não temos foco de longo prazo em um único objetivo. Por isso que nós não alcançamos o nosso objetivo, porque nós estamos cada hora pondo foco em uma única coisa, entendeu? E quando nós escolhemos um objetivo para a nossa vida, nós temos que gastar a vida inteira para poder realizar aquele único objetivo final. Por isso que é importante ter um grande objetivo na vida, né? Um objetivo inalcançável, para a gente não poder parar nem um minuto. E isso era um dos requisitos das escolas de mistério, que o aluno estudasse apenas um único professor. Quando se trata de espiritualidade, eu acho isso muito importante, tá, gente? Quando se tratam de por exemplo, uma filosofia yogi, por exemplo. Quando eu estou falando de yoga, não estou falando de posições, de asana, não. Estou falando de uma filosofia, de um estilo de vida, de meditação, serviço social e asanas, que também faz parte, tá? É de extrema importância quando você segue um caminho, ou seja, do budismo, tá? Ou seja, do Hare Krishna, ou seja, do Ananda Marga, você tem que seguir na linha aquela filosofia, aquela risca, se você quiser ter algum objetivo na sua prática. E um dos perigos da metafísica agora, gente, um dos perigos da metafísica aqui, tá? Que eu tive algumas experiências desconfortáveis com isso, e também que eu já vi vários mestres falando, é que o metafísico, ele conhece as partes, mas não conhece o todo. E é isso que está o grande problema no uso e na utilização de poderes mentais, psíquicos e hipnóticos. É que o metafísico, ele não tem o ponto de conexão extrema, então ele não sabe como utilizar corretamente os poderes. A maioria dos metafísicos hoje em dia, estou vendo que estão utilizando poderes para benefício próprio, tá? Mesmo que não seja uma coisa tão interessante usar para benefício de outras pessoas também,
usar esses poderes mentais, psíquicos para benefício de outra pessoa, mas a maioria está buscando para benefício próprio. E isso, gente, querendo ou não, leva ao acúmulo de karma. É isso mesmo, leva ao acúmulo de karma, tanto para o benefício próprio quanto para ajudar outras pessoas. Porque quando você está ajudando outras pessoas, basicamente você está pegando o karma da outra pessoa. E aquele karma da outra pessoa, ele basicamente não dilui em você. Ele para aí por um tempo, tá? E você vai carregar isso nas suas costas por muito e muito tempo ainda. Então, preste muita atenção nisso. O que eu vou falar aqui agora é um pouco polêmico, mas a maioria das terapias que existem hoje em dia, as terapias, vou dar o exemplo aqui do Reiki, foram criadas por pessoas que abandonaram basicamente as escolas de mistério e o objetivo final, né? Porque eles descobriram, entre aspas, né, uma ferramenta que pode ajudar a sociedade, né? E dessa maneira eles desviaram o próprio foco, que seria a união total, né, para desenvolverem ferramentas de cura. Não que isso não seja nobre, é muito nobre, né, o ponto de vista dessas pessoas. Mas percebe que às vezes o que é bom não é o melhor. Então isso é um ponto de reflexão, né, que eu venho estudando, né, que a maioria das ferramentas, né, de hipnose, de cura que são utilizados hoje foram criados por metafísicos, certo? Que abandonaram o caminho e abandonaram o objetivo final e das escolas. E lembrando que essas terapias, elas atuam totalmente no campo mental, no campo energético da pessoa, pois o campo espiritual ele não precisa de cura, tá? Você fala, por que o campo espiritual não precisa de cura? Porque o espírito ele é puro, a mente que é corrompida, o espírito ele é puro e ele é basicamente o reflexo do divino em você. Então, quando as pessoas estão falando de cura espirituais, basicamente significa trazer o divino a você. E não que o espírito precisa de cura. O espírito nunca precisa de cura. Lembre-se que eu estou falando agora. Lembre-se dessa informação, tá? O que precisa de cura é o plano mental, o plano energético. Porque o plano mental, ele basicamente intoxica o plano energético e o plano físico, tá ok? No começo desse último ponto eu disse que o problema do metafísico é conhecer as partes, não o todo, tá? Só os grandes mestres tinham conhecimento relativo do todo. Olha o que eu vou falar agora. Era relativo o conhecimento dos grandes mestres. E no decorrer que a gente vai expandindo a nossa consciência, nós temos um pouquinho mais de conhecimento. Nós nos unificamos com tudo que existe. Nós percebemos que tudo isso aqui à nossa volta é sagrado, é divino. E nós trataremos todas as coisas como tal. E a última coisa que eu quero comentar aqui dos perigos da metafísica é que eu vi uma palestra da Ana Helena Galvão, né, sobre o mentalismo, né, que ela estava falando sobre o mentalismo. Uma coisa que acontece, né, com todos nós estudantes da filosofia quântica, do misticismo, da metafísica, né, do funcionamento da realidade, é que nós afiamos a nossa mente. E no ato de afiar a nossa mente, tá, nosso pensamento, nosso foco, nossa concentração, ela fica muito mais apurada. A nossa mente em si fica mais apurada. E de qualquer forma, nós iremos sim ter os nossos poderes aguçados. E uma coisa que a Ana Helena Galvão falou que eu achei muito interessante é o que adianta ter os nossos poderes aguçados, poderes psíquicos, poderes mentais, hipnóticos, mas a gente não tiver um senso moral exacerbado. Porque é isso que vem acontecendo. As pessoas têm
né, poderes psíquicos, mentais, hipnóticos, mas não têm senso moral e utilizam tanto para bens próprios quanto para prejudicar outra pessoa, né? Então ela faz a metáfora de um carro, né, que está no penhasco. Se você está num penhasco com uma Ferrari, você vai cair muito mais rápido. Então antes, quem tiver em um penhasco, tiver um fusquinha, porque daí ele irá demorar mais para cair. E eu gostei muito dessa metáfora, e é uma verdade, né? Quando a gente tem uma mente muito afiada e não tem senso moral, a chance de queda ela é muito grande. Então, por isso, nós devemos trabalhar primeiramente a nossa consciência, tá? E deixar que essa consciência faça escolha por nós. E o último ponto aqui que eu quero comentar com vocês agora sobre o que aconteciam nas escolas de mistério é que para o iniciado ele tinha que ter uma sede real por sabedoria e por conhecimento. Quando eu falo aqui uma sede real por sabedoria e conhecimento, ele tinha que querer buscar o conhecimento pelo próprio conhecimento e não pelos ganhos que o conhecimento trazia para a vida dele ou para qualquer pessoa. Então, eles buscavam o conhecimento pelo próprio conhecimento. Eles buscavam a Deus pela própria fonte divina. E isso fazia com que eles não se tornassem egoístas, tá? Para querer conquistar coisas ou objetivos para si próprio. Faziam dele grandes mestres. Eu sei que todos nós, vocês que estão assistindo esse vídeo, entramos nesse caminho para melhorar a nossa vida, para melhorar os nossos problemas, para conquistar objetivos, para atrair pessoas, de modo geral, para melhorar a nossa vida. Mas chega num ponto que a gente percebe que nada precisa melhorar, que tudo está na maneira que deveria estar. E nas palavras de Jesus, ele diz: não se preocupeis o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, ou o que é a vez de vestir, pois o Pai sabe das vossas necessidades e é do seu agrado dai-vos o reino. E eu vou finalizar aqui com essa reflexão para vocês refletirem sobre suas buscas, sobre aonde vocês estão querendo chegar com esse conhecimento. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando vocês também que em breve eu irei lançar um vídeo aqui falando sobre o mecânica quântica na prática e os estudos personalizados. Primeiramente, eu quero dizer que esse mecânica quântica na prática e estudos personalizados são estudos que a gente vai fazer tanto por via Skype quanto por via presencial, dependendo da cidade em que eu estiver. Hoje eu estou aqui em São Paulo, mas eu acho que daqui uns dias eu irei para São José dos Campos. E nesses lugares poderá até ter atendimento presencial, mas em outros lugares, para quem estiver em todo o país, né, é atendimento via Skype ou via Zoom, tá bom? E eu quero dizer que esse atendimento personalizado é um atendimento onde a gente vai sentar e vai estudar mecânica quântica, conhecimentos universais, meditação e uma forma simples e eficaz para se viver, um novo estilo de vida, né? Sem promessas mirabolantes. E outra coisa também, é um preço totalmente acessível, tá? E nesse vídeo que eu vou fazer para vocês, eu vou explicar em detalhes o que vem a ser mecânica quântica na prática e também os estudos personalizados, que são a mesma coisa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e também deixe o seu comentário aqui. Qual o seu objetivo com a busca da metafísica ou do misticismo? E o que você realmente quer para sua vida? Você quer a iluminação ou você quer só a satisfação momentânea? Então, um forte abraço para vocês e até um próximo vídeo.